Olá, aqui é o Sérgio Nogueira e neste vídeo você entenderá como pode se tornar um especialista em radiestesia, realizando análises que acertam direto no alvo, utilizando as técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Thera. E além disso, eu vou lhe ensinar também como você poderá realizar na prática tratamentos realmente eficazes com resultados palpáveis utilizando seu primeiro instrumento de radiônica, que você receberá gratuitamente em qualquer lugar do Brasil ao fazer a nossa formação. Além de diversas outras técnicas, como o uso de gráficos de radiestesia, pêndulo hebreu, pilhas de radiestesia, cartões de radiônica para a criação de remédios vibracionais, uso dos teleradiadores e diversas outras ferramentas de transformação que você só encontra no Thera. E quando falo em resultados, me refiro a casos que a maioria dos cursos de radiestesia não preparam um aluno para atuar. Casos de desequilíbrios que já atingiram o corpo físico, casos crônicos e antigos que não respondem aos tratamentos convencionais e que demandam respostas assertivas e tratamentos eficazes. Esta formação é para você, que já atende ou pretende atender como radiestesista em terapias holísticas. Mesmo que você esteja bem no início e nunca tenha sequer usado um pêndulo. É também para quem já é terapeuta holístico, que já atua em outras técnicas e quer aumentar seus conhecimentos e resultados. Também é para você, que quer uma boa formação de radiestesia para tratar a si mesmo e seus familiares. Contudo, isso é importante esclarecer desde o início. Essa formação não é para todos e não é especificamente para quem quer começar a atender na semana que vem. Por favor, nem compra, tá? Falando sério. Para quem quer métodos mágicos que prometem resultados sem esforço mínimo e sem estudo. E eu gostaria que você soubesse disso desde o início, para que não se arrependa depois. O que eu lhe ofereço é um sistema completo que integra radiestesia e radiônica com instrumentos técnicos, validados por décadas de experiências, que lhe possibilitará realizar tratamentos de forma que você nunca viu em nenhum curso de radiestesia até hoje. Assim como a Maria Elizabeth, que descobriu formas fantásticas de se equilibrar e atuar sobre outras pessoas. Descobriu como avaliar a energia de órgãos, sistemas, chakras e outros fatores, e como realizar seus tratamentos. Ou como a Clara Mazur, que teve 3 conquistas fantásticas. Ela superou a ansiedade, tratou um sangramento uterino e, de quebra, ainda resolveu sua sinusite. Tem ainda o caso do nosso aluno Kleber Barros, que usando somente uma das técnicas que ensinamos, ajudou uma senhora de 65 anos com desgaste na articulação do quadril a superar suas dores em apenas alguns dias de tratamento. Eu selecionei alguns depoimentos de nossos alunos e pessoas que foram tratadas pelo Thera, para mostrar como você também pode se tornar um grande radiestesista. Eu tentei deixar o mais breve possível para você. São histórias reais de pessoas reais em situações reais. Meu nome é Erotilde, tenho 74 anos e vim dar um depoimento sobre o tratamento de radiestesia que fiz com Sérgio Nogueira. Em 2018, eu descobri que tinha mal de Parkinson, né? Tinha muito tremor nas mãos e no queixo. Comecei um tratamento com o médico, mas não deu resultado. Depois comecei o meu tratamento com Sérgio Nogueira, né, em radiestesia. Em 2020, por causa da pandemia, eu não consegui médico e nem remédio. Por isso parei o tratamento. E daí em diante, eu fiquei só com o tratamento da radiestesia com Sérgio Nogueira. Um ano depois, em 2021, eu fiquei só com radiestesia e estou completamente curada. Há mais de um ano ele sofria, né, com uma sinusite, que é uma sinusite até crônica, tomava medicamentos, antibióticos fortíssimos para tirar e não conseguiu e já estava com cirurgia marcada.
Aí iniciei o tratamento com ele, com o gráfico, foi até um tratamento bem longo, né? E realmente obtive um resultado muito positivo. Quando ele foi fazer os exames para fazer a cirurgia, que já estava marcada a cirurgia para ele, e não deu nada nos exames, eu fiquei muito feliz com isso daí, né? Um fato que eu posso relatar que foi muito legal, que ocorreu comigo. Eu tive durante um período da minha vida problemas com o nervo trigêmeo. Quem já sentiu sabe que é uma dor insuportável. Eu coloquei em prática um tratamento que o professor Sérgio ensinou em um dos cursos. Graças a Deus consegui controlar com sucesso, sem ter que utilizar analgésicos. E mesmo não tendo concluído, mas já aplicando alguns gráficos e algumas técnicas de radiestesia nos meus atendimentos, eu já obtive excelentes respostas. Então, só tenho a agradecer ao professor Sérgio Nogueira e toda a sua equipe. Olá, me chamo Jonathan, sou ator, terapeuta corporal holístico, reikiano, especialista em terapias vibracionais. A formação holística me trouxe muitas possibilidades técnicas para se trabalhar, tanto em caso pessoal quanto tratando clientes. Isso é muito bom, mas às vezes também complica um pouco a cabeça, porque qual seria a técnica mais adequada para este ou aquele caso? Com a radiestesia, através das aulas do professor Sérgio Nogueira, eu descobri um meio prático e eficaz para poder fazer a avaliação, tanto minha quanto de outras pessoas, e também para poder escolher os corretores mais adequados para este ou para aquele problema. Bom dia, meu nome é Cristiane Maluf, eu sou radiestesista desde que me conheço por gente. E sempre senti muita falta de estrutura e organização, por onde começar e por onde terminar. Mas quero deixar registrado aqui a minha satisfação com toda a organização, conteúdo e conhecimento que eu tive com os cursos do Sérgio Nogueira. Ele trouxe tudo que faltava no meu conhecimento a nível de técnicas de organização, a estrutura, tudo. Foi de uma senhora que nos procurou com câncer no ovário, diagnosticado pela medicina, já em tratamento de quimioterapia, em que o problema é que ela tinha que fazer uma cirurgia e os médicos não estavam conseguindo estabilizá-la para que ela conseguisse. Preparei um protocolo de tratamento. Em 3 semanas de tratamento, esses fatores se estabilizaram, os médicos confirmaram isso, marcaram a cirurgia e a grande surpresa foi que quando ela despertou, a cirurgia tinha sido um sucesso, o tumor tinha reduzido bastante e o médico ainda estava espantado com o estado de saúde a qual ela se encontrou para poder realizar a cirurgia. Bom, mas para você entender um pouco mais como é possível obter resultados fantásticos com a radiestesia técnica de forma simples e reproduzível, você precisa conhecer um pouco mais sobre mim. Eu iniciei minha jornada na radiestesia muito jovem, há 40 anos. E por falta de um método adequado de treinamento, eu demorei bastante para ter segurança no uso do pêndulo. Desta forma, quando eu comecei a atender com a radiestesia na década de 90, eu tinha 2 problemas que eu precisava solucionar. Primeiro, eu ainda precisava de uma boa técnica de avaliação. Por quê? Embora eu tivesse realmente uma precisão muito boa com o pêndulo, eu não tinha ainda um método estruturado. E assim como muitos de vocês, eu ia pendulando lá por diversos gráficos de análise e anotando os problemas. Acabava com uma lista enorme de desequilíbrios, mas sem saber direito o que fazer ou o que devia ser tratado primeiro. Era uma tristeza isso. E não. Perguntar para o pêndulo, como muita gente ensina ainda hoje, não se mostrou uma boa saída. Eu via terapeutas de outras áreas, como acupuntura, massoterapia, homeopatia e outras, que seguiam uma trilha segura em suas análises e tratamentos. E sentia falta dessas ferramentas. Acho que eu até ficava com inveja de vez em quando. Quando eu mostrava para a pessoa o resultado da avaliação, muitas vezes a pessoa ficava até assustada com tanto desequilíbrio. Ou então ela fixava a atenção em algum ponto da análise onde ela não sabia que tinha problema, embora o problema estivesse lá, e mesmo a avaliação estando correta, ela achava que estava errada.
E eu não sabia bem como lidar com isso. E demorou para eu saber por que ocorriam essas coisas. O segundo problema era obter bons resultados nos tratamentos de forma sistemática e repetida. Boas avaliações são muito importantes, são primordiais. Mas o consulente, quando procura um radiestesista, quer resultados. Dessa forma, eu tinha que selecionar o melhor tratamento em cada caso. Uma questão incômoda era lidar com os casos que estavam relacionados com desequilíbrios físicos mais acentuados. O cliente que procura porque está em tratamento médico para alguma doença, mas que não está conseguindo resolver seu problema e quer também uma abordagem energética da questão. E entre os principais desafios estão os casos crônicos, ou seja, aqueles que já estão instalados há muito tempo. Dessa forma, eu precisei estudar e me aprofundar em muitas formas de tratamento diferentes para ver o que funcionava e o que não funcionava. A experiência, ao longo dos anos, me levou a desenvolver as técnicas especiais de radiestesia aplicada. Um conjunto de técnicas de avaliação e tratamento muito flexível, que pode ser facilmente adaptado por qualquer profissional da área de saúde, podendo ser utilizado seja por radiestesistas, como médicos, acupunturistas, reikianos e outros profissionais com os mesmos resultados benéficos. Pode ainda ser utilizado por pessoas que nunca estudaram radiestesia, mas que estão dispostas ao aprendizado. Entre essas técnicas temos o GPS da radiestesia, que permite encontrar o caminho sempre e que o deixa preparado para qualquer avaliação. Você nunca mais ficará se perguntando por onde iniciar uma análise de radiestesia terapêutica. Com esse conjunto de técnicas, eu aumentei a minha segurança nos atendimentos, a precisão nas avaliações e melhorei meus resultados nos tratamentos, de forma que consegui manter diversos consulentes por muitos anos entre idas e vindas. Com o GPS da radiestesia, que faz parte do nosso método, eu consegui tratar famílias inteiras. Tem famílias que eu atendi a mulher, depois o marido, depois a filha, depois a mulher novamente, em outro caso. Tudo isso graças aos resultados obtidos. E não somente com indisposições passageiras, mas atuando em questões de saúde com manifestações físicas e crônicas bastante desafiadoras. Agora, vou lhe mostrar alguns pontos importantes para você realizar suas avaliações e tratamentos com mais efetividade. Para você entender melhor como o nosso sistema funciona, você precisa saber quais são os principais erros cometidos por quem ingressa na radiestesia com foco em terapias. Erros que, pasmem, eu também cometi. O primeiro erro muito comum é imaginar que somente gráficos de radiestesia vão tratar tudo. Décadas de experiências mostram que gráficos raramente devem ser aplicados como única forma de tratamento, sendo em geral mais eficazes quando conjugados com outras técnicas. Outro ponto é pensar que o importante em radiestesia é só a prática e que, sabendo lá os movimentos do pêndulo, qual que é o sim, qual que é o não, e usando alguns gráficos de análise, qualquer pessoa faz uma avaliação e um tratamento. Sem um preparo adequado, é impossível ter segurança para tratar casos complexos e crônicos de pessoas que você nunca viu. Conhecimento é poder. Nunca se esqueça disso. Outro erro comum é a falta de um sistema eficaz para tratamentos focados no que realmente importa em cada caso. E por fim, mas não menos importante, você precisa de um sistema que lhe ensine como isolar possíveis erros. Erros? Sim. Veja, porque ao contrário do que a maioria dos cursos de radiestesia te ensinam, você vai errar, né? Ninguém acerta sempre. A diferença é que, com o meu método, você saberá como detectar e isolar os erros já na avaliação. Eu experimentei centenas de formas diferentes de análises, medições e tratamentos durante anos e cheguei a algo realmente poderoso, que agora é o cerne do Thera.
Este método não apenas identifica os desequilíbrios, mas também ensina como priorizar e tratar cada um deles de forma eficaz. Agora, vou te mostrar como efetuar um tratamento usando uma das nossas ferramentas principais, o instrumento radiônico Thera, que você receberá gratuitamente. Eu vou mostrar aqui um caso de uma condição crônica. Esse daqui é o instrumento radiônico Thera, que você receberá gratuitamente na sua casa, pelo menos até o momento. Eu não sei por quanto tempo que eu vou manter isso não. Mas esse instrumento, ele vai ser o seu fiel companheiro. É um instrumento que você utilizará por muitos anos na sua vida e pode ter certeza, ele vai lhe trazer muitas alegrias, ele vai te trazer muitos clientes. Tá? Então agora vamos falar um pouquinho do instrumento. O instrumento radiônico Thera, ele é um equipamento radiônico magnético, ele independe de fonte elétrica, ele não precisa de bateria, ele não está ligado na tomada, nada disso. Ele utiliza da energia magnética provida por essa antena, móvel inclusive, para criar as análises e emissões do instrumento. É um instrumento que ele trabalha com toda uma codificação já existente e que é a codificação mais utilizada no mundo em radiônica. Uma codificação que é utilizada em diversos outros instrumentos. Esse instrumento, o instrumento radiônico Thera, ele é um sucessor direto de grandes máquinas de radiônica que existiram e existem ainda hoje no mercado. E a parte muito interessante desse instrumento, que vai lhe acompanhar, é que assim, quando você opera utilizando o IRT, vamos chamar de IRT para ficar mais fácil. Quando você utiliza o IRT e você opera com ele, você não precisa ficar criando comando, você não precisa ficar regulando para cada coisinha, descobrindo como é que é a regulagem de cada coisinha, você não precisa ficar criando frases, nada disso. Você operará a partir de ajustes prontos. Existem já milhares de ajustes prontos para uso nesse instrumento. Então, com ele, você consegue analisar sistemas, órgãos, chakras, você consegue criar remédios vibracionais, você consegue detectar padrões de excesso e deficiência de várias coisas no corpo humano. É um instrumento realmente bem interessante. É uma coisa que eu gosto muito. A radiônica mudou minha vida. A radiônica tornou o meu trabalho mais produtivo, mais eficiente, me tornou um terapeuta muito melhor. E uma outra coisa bem bacana para você entender é que cada unidade do instrumento radiônico Thera está energeticamente conectado ao meu laboratório pessoal, que lhe empresta ainda mais energia, garantindo assim maior efetividade nos seus tratamentos. É a maior rede energética de radiônica do mundo atualmente. Então, vamos ver agora aqui na prática como você utilizará o IRT no seu trabalho. E eu vou mostrar aqui algumas operações que nós fazemos com esse instrumento. Para mostrar essas operações, eu vou me reportar aqui a um caso que eu tratei recentemente de uma pessoa que me procurou e que tinha erupções cutâneas na região do tórax, ficavam umas feridas bastante feias, a pessoa era bem no trajeto dos nervos. Isso foi diagnosticado em medicina, ou seja, foi diagnosticado por médicos como herpes zoster, o popular cobreiro. E depois de bastante tempo, a pessoa, sem ter resultados realmente tão efetivos quanto a pessoa gostaria, ela acabou me procurando para fazer uma abordagem energética do problema. Então, eu vou mostrar aqui. Primeiro, nós começamos com essa avaliação de radiestesia, que é a avaliação que você aprenderá a fazer dentro da formação Thera de radiestesia. Nesta avaliação, nós detectamos diversos desequilíbrios, nós detectamos vários pontos que precisam ser trabalhados e, utilizando a escala de prioridades que nós ensinamos dentro do nosso curso, nós acabamos entendendo que era imprescindível para esse caso realizar ajustes para esses pontos que você está vendo aqui na tela.
Quando a pessoa desenvolve determinados problemas, aquilo deixa uma marca, deixa uma assinatura no campo vibracional. Eu utilizei o índice, o testemunho da pessoa, no caso, fios de cabelo, e aí eu vou buscar esse padrão. Inicialmente, eu vou conectar o instrumento com a pessoa através da chave magnética, que é a antena. Eu vou rotacionando. Pronto. Aqui, a antena captou o padrão vibratório da pessoa. Uma vez identificado esse padrão, eu passei ao tratamento em si, ok? Então, por aqui nós ajustamos. E pronto. Esse é o primeiro índice, que é aquele que vai ser bastante incisivo em relação à distorção energética da pessoa. Em seguida, um outro índice que precisava ser tratado era o chakra cardíaco. Para isso, eu utilizei o índice do chakra e deixei o aparelho operando nesse índice aqui para a pessoa para poder restabelecer a harmonia do chakra cardíaco. Como vocês podem ver, é um sistema bastante simples. Esses eram os índices que necessitavam para fazer um tratamento com resultados muito bons. Para tornar esse processo ainda mais eficaz e mais rápido, nós preparamos também um corretor, ou seja, um remédio vibracional para que o progresso fosse mais rápido e os resultados mais duradouros. Dentro da nossa pesquisa de radiestesia, nós detectamos que era necessário o sal de Schussler magnésia fosfórica. Então, eu preparei 7, 5, 6, 7, 6, 8. Esse é o índice da magnésia fosfórica e eu ajusto a antena para a potência necessária. Uma vez que eu tenho esse índice, eu tirei o testemunho e, utilizando um vidrinho com líquido, nós deixamos o instrumento bombardeando esse líquido por alguns minutos para criar o padrão vibratório da magnésia fosfórica no líquido. E assim, em vez de ficar emitindo para a pessoa, depois de pronto, eu enviei esse remédio para a pessoa, esse remédio vibracional, e assim a pessoa fez a sua parte do tratamento também. Esses são alguns aspectos que nós podemos utilizar o instrumento radiônico Thera. Bacana, né? Eu espero que você tenha gostado do que conversamos até o momento. E tenho certeza que o que eu falei até aqui auxiliará a grande maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Mas, se você quer ou está buscando uma formação profissional que o capacite a atender com segurança e conhecimento, eu convido a participar das técnicas especiais de radiestesia aplicada. Trata-se de uma formação completa, 100% online, e você pode estudar onde você estiver, seja usando um computador, tablet ou celular. Você terá acesso imediato ao conteúdo assim que seu pagamento for confirmado e receberá seu login e senha que lhe darão acesso a um conhecimento exclusivo de radiestesia em terapias, que você poderá usar em sua vida para auxiliar outras pessoas e para se tornar um profissional na área. Você aprenderá a radiestesia técnica, a radiestesia dos grandes mestres e a radiônica instrumental. Nossa formação possui certificação internacional exclusiva, sendo também reconhecida pelo MEC através de uma faculdade, e funciona mais ou menos da seguinte forma. Você terá acesso ao nosso programa de treinamento em radiestesia, o sistema mais avançado da atualidade para ajudar você a dominar os principais instrumentos da arte. Você aprenderá o uso de gráficos e como usar a radiestesia em conjunto com florais de Bach, sais de Schussler, cromoterapia, cristais e outras técnicas.
Você terá aulas sobre o biômetro de Bovie e todas as medições usadas em radiestesia. Sim, você dominará a criação de remédios vibracionais com técnicas precisas e eficazes, sem comandos, sem enrolação. Você aprenderá tudo o que você precisa para iniciar sua jornada em terapias integrativas com segurança e sucesso, para realizar grandes feitos em sua carreira. São mais de 200 vídeos. Eu nem sei quantos exatamente, tá? Para ser sincero com você. E qualquer número que eu te disser agora estará desatualizado em breve, porque eu sempre acabo fazendo mais vídeo, colocando mais material no curso. E claro, para acompanhar tudo isso, temos farto material didático. Você terá acesso a todos os gráficos de análise de tratamento que utilizamos em nossa formação para imprimir na sua casa. Mas você pode estar se perguntando, e aí, eu vou conseguir atuar? Essa é uma dúvida comum. E muitos alunos meus que hoje têm sucesso também tiveram essa dúvida. Outros, como Helena Cruz, nem pensavam exatamente em trabalhar como terapeutas, mas acabaram descobrindo nas terapias com radiestesia uma importante fonte de renda. Na formação Thera de Radiestesia, você terá 2 anos inteiros para estudar e ver as aulas quantas vezes quiser, e poderá tirar suas dúvidas facilmente. E claro, para um curso dessa envergadura, eu preparei um conjunto de bônus incríveis para quem se inscrever nesse período. Entre esses bônus temos radiestesia hebraica, uma técnica especial para detectar e tratar estados espirituais de forma precisa. Esse módulo, se vendido à parte, custaria ao menos R$500, mas você não pagará nada por ele. Anatomia sutil, um módulo especial e essencial para você entender a estrutura energética do ser humano, com foco no que realmente é importante para suas terapias. Era vendido por R$300 há 4 anos atrás. Você não vai pagar nem um centavo. Formas tridimensionais. Ainda no campo das formas, você aprenderá a utilizar as formas tridimensionais, como pilhas de radiestesia, cruz ansata e pirâmides, para tratamentos e emissões. Era vendido por R$560, mas você o receberá de graça. Proteção em radiestesia. Material especial que o ensinará tudo o que você precisa saber para estar protegido energeticamente em seus atendimentos. Qual o preço? Não tem preço estar seguro. Tem também um módulo especial do disco equatorial, onde você dominará essa ferramenta fantástica utilizada por grandes mestres da radiestesia e que lhe permitirá atuar sobre casos complexos e intrincados. Um módulo especial sobre os sais de Schussler, uma das técnicas mais tradicionais da radiestesia através das décadas, quando tratamos casos crônicos. E apenas na formação Thera de Radiestesia, você terá o conhecimento completo sobre como utilizar esse fantástico recurso. O disco e os sais, eu na verdade não ensinava antes, tá? Eu só ensinava em aula particular, cobrando R$350 a hora. Mas você receberá esses conhecimentos na faixa. Outro módulo que eu acho fantástico, como tomar decisões utilizando a radiestesia. Esse material já ajudou milhares de pessoas a utilizarem a radiestesia no dia a dia para tomarem decisões assertivas. Na verdade, eu já pensei até em fazer um curso só sobre isso. Uma única decisão bem tomada pode fazer a diferença de uma vida. Grupo exclusivo no Telegram. Um grupo de pessoas com objetivos afins, onde você poderá tirar suas dúvidas diretamente, mas você terá que ser rápido. Todos esses bônus são válidos enquanto você está assistindo esse vídeo. E eu não sei por quanto tempo os manterei. E gente, eu tô falando sério mesmo, tá? Eu cheguei à conclusão que estou dando coisa demais. Alguma coisa vai ter que sair aí no futuro. Então é o seguinte, se você quer uma formação que lhe permita atender como terapeuta integrativo em radiestesia, com segurança e conhecimento de causa, trazendo não só resultados visíveis, mas também melhores ganhos para você. Se você quer atingir um novo patamar de uso da radiestesia e realizar tratamentos como os grandes mestres da arte, utilizando o GPS da radiestesia em terapias, então faça sua inscrição agora e garanta sua vaga. Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá seu acesso à nossa plataforma.
e começará a sua jornada de radiestesia terapêutica. E não se preocupe, você não estará correndo risco nenhum. Você tem 7 dias de garantia total. E caso não goste do curso, você poderá nos enviar um e-mail solicitando o cancelamento do seu curso. Ou cancelar direto lá na Hotmart, não precisa nem falar comigo. E o valor que você pagou será estornado integralmente, sem pergunta, sem cara feia. Esse é um compromisso que eu assumo com você. Então, adquira o seu curso agora e garanta o seu acesso ao instrumento radiônico Thera, inteiramente grátis. Eu o aguardo na formação Thera de radiestesia.